Epa, vou partilhando direto. Um cacibe que é que passa, né? Caulin cacibe direto da Tecai. Acha que uma gente sana faz para nós claro esse povo, mas não nos claro esse povo. Não nos claro esse povo. Um cacibe que é que não passa, um cacibe não que é que não passa que é telefone. Sinceramente, não tem internet de casa, não tem internet rede, como é? Desculpa, dados móveis, não cacibe que é que não passa. Mas não pedi para partilhar direto. Para Bia, importante para nós clarar esse povo guinense que é que tem. Importante. Em cada pera não tem já 20 e tal gente na linha que ele é suficiente para não poder cavantar explicar. Mas para ajudar a passar informação, Bia, no país não corre risco. No país não corre risco, o povo de Guiné está na corre. Nunca se vi falar de má, vou dar um tempinho para tentar, eu sentar. Coisa de cubano sempre tentar reglar essa situação, porque a internet na prega partida mariço não próprio. Nunca se vê para ver que é que manda a internet está na fase nunca se vê para ver. Nunca se vê durante o dia todo não está tendo tudo coisa normal, mas hora já como fala só como na fase direto e está sendo de muita complicação demais. Está sendo de muita complicação. Nunca se vê para ver que é que manda está ficando falha assim e na fase nunca se explicar. Suma que não explicava. Na Constituição da República é claro, militares e paramilitares que podem candidatar a nada que tenha a ver com partidos políticos, a nada que tenha a ver com política. Eles seguintes que está a vestir, ou seja, seguintes que está a ficar à margem ao lado, está a ficar de lado, ora que algo tem a ver com política. Nas Forças Armadas criado para defender nação, para defender no território, para garantir-nos segurança. E que Forças Armadas que não olhamos? E que Forças Armadas de Batomás Jassi, Babiague não está, Baorta não está. E que não olhamos? Não militares e paramilitares que podem fazer campanha político, é que podem fazer. É que podem participar nas campanhas eleitorais para fazer campanha. Eles se podem sim, não podem. Quando não fazer um vídeo porque não conseguir fazer direto assim com a internet. Normalmente a internet, ora que não fazer direto e está funcionando normal. Mas basta estar direto som e está com essa complicação. Nunca se sabia que nunca se explicar. Nunca se sabia. Então, suma que não fala. Ele se está ficar à margem. Está ficar de lado. Mas se a Constituição, como e poder um militar em ativo, o que precisa nem de entrega, nenhuma justificação. O que precisa de entrega, nenhum comprovativo, que não vai comprovar como a boi piera militar, mas gosta de você tem ativo. Quero ter ativo, você tem ativo, sumiste candidatar à presidência da República. Bojubi de donos de arma. Bojubi, essa Constituição prevê. Para ver quem tem arma e está metendo medo a qualquer alguém que tem arma. Então, não Constituição que não tem até a hoje, é Constituição e prevê, como militar qualquer momento poder lançar contra a população para usar arma, que meios que tem contra a própria população. Como eu falei, capode. Tanto militar e paramilitar, porque eles estão fardado, eles estão donos de arma, e gente que tem arma de fogo na mão. É como a Constituição fala, só civis que podem fazer política ativa, só civis que podem candidatar. Se você é bom militar, buna desmilitarizar na Bocuzala, buna desmilitarizar, buna reforma, buna sair lá, bubim agora para ser um cidadão normal, comum, um civil, para conseguir candidatar
a qualquer que seja cargo político na Guiné-Bissau. Então, a nós, essa Constituição dá direito a dono de arma para candidatar, sim, mesmo que esteja ativo, para vir lutar contra o povo, a qualquer momento. E perigo ainda que residir, outro perigo e dos piores, quer dizer que o Dr. Gervásio Silva Lopes esclarecendo. A bom pode ser do cidadão como que esse nome, nem que chinês, nem que japonês, sob em Guiné-Bissau, vou viver lá 6 anos, vou ter residência permanente de Guiné-Bissau, vou poder candidatar à presidência da República. Uma vez que na Constituição que não tem e proteger, porque quem que cabe de bom, quem que cabe bocaça, qualquer momento pode desgraciar o bocaça, porque acabou família e acabou nada. Mas quem que é família, por mais que não faça o mal, um dia está para ter consciência. Na Constituição prevê. E fala que tem que ter 4 donas. Quer dizer como tem que ser do filho puro de Guiné-Bissau. Para poder candidatar à presidência da República. A nós próprios, me que sinta ali, compacto aquele lei. Compacto aquele. Mas mim fica de fora. Nunca pude candidatar à presidência da República, nunca na Guiné-Bissau. Manca sente mal que ele. Mas minha 3 dona, tudo guineense, mantém um som que minha avó paterno, para lado de minha papé, minha avó macho, para quem que padinha papé, se papé espanhol, papé de minha papé espanhol, a mim verdade. Mas concordar, porque a lei está a proteger. Está a proteger filhos de Guiné-Bissau, está a proteger no território, está a proteger que não bens, que não riqueza. Es legisladores para pensar direito. Gente que faz na Constituição da República é para pensar todo aspecto de proteger no território, de proteger no povo, de proteger que não riqueza de nós. Então, nós, na Guiné-Bissau, se essa é Constituição, mais caricato de tudo, mais estranho de tudo, é Constituição, mudar de uma certa porcentagem que eu falei passa, mas acabar sufragado ainda, quer dizer, acabar escrutinado e acabar votado ainda, mas tem de uma certa porcentagem que eu falei passa, boca babu tomar, boba pulja na boletim oficial. Então, partidos políticos devem denunciar junto de organismos internacionais. Ainda sobretudo que malandro de CDAO deve de mostrado e deve de denunciado. Partidos que podem ficar com a boca calado. Tem que denunciado para a comunidade internacional, organismos internacionais, para saber como o povo guineense nem catiga de pai, nem urna para votar tem a percentagem que é aprovado que é na boletim oficial de certa passa que é fácil, é ter de para bem publicar. Então, não chama agora povo para quê? Povo simplesmente está usado, mas está usado para sair na rua. Se bobai, vou assinar a sentença de morte. Se Sissoko antes, e que tem poder sim tudo, que a OCE da Sissoko, com a OCE dá nessa Constituição, se que tem antes, e faz que faz ter a OCE, e não faz. Perante uma guinense, atenção, dia após falar de firma, Sissoko ribalar, bona comer pão, dos piores que o diabo pode massar. Aquilo que bona comer na Guiné-Bissau. Aquilo que bona comer. Peram conta boss, que é que bona bem passa, a boss. Povo de Guiné.
E preciso para botar consciência. Li e capabia. Não, para Domingos Simões Pereira. Não, cana vai votar para de Domingos Simões Pereira. Não, cana vai votar para PGC falando para Cambai votar. Não, cana vai votar para Fernando Dias falar para Cambai. Não, cana vai votar para Api falando para Cusala como a própria PAI Terra Ranca falando. E aquilo que está ali em causa. Bucana vai votar para salvaguardar a cabeça de boa. De bom, para garantir a vida de filhos, para bocar entrandado na ditadura, porque se boiara toco se socorrer lá, porque é todo caminho que está preparado para ribantar se socorrer em balão na poder, para concentrar todo o poder na se socorrer. Filhos de Guiné-Bissau, a Osnin Calvin sai no Japão, e bem vive na terra 6 anos. E tem residência de Guiné-Bissau permanente. E não vai candidatar para a presidência da República. E toque que filho de Guiné-Bissau. Meus irmãos, você na boca, que economista mostra de tudo. E para filho de Guiné, dia de sábado, vai feira. Se você vai comprar na Bucandia, com uma bem ferve com badiki. Como arroz para binda para filhos com tango. Se comprar dia de sábado, você está na bocaça. Dia domingo, fica dentro de bocaça. Ninguém cana batirão lá. Que coisa que ela fala como seguinte que sai, ela batirão na bocaça. Mentira. É que tem nem que força. É que tem que pecadores tudo para vai cada casa para batir a gente. É que tem. É catenele. Sinta na bocaça. Cabo ba vota. Cusa quando condenou a morte mais do que essa como está ganhando. Porque a sua situação de alguma vive na Guiné, que é condenação à morte. Que é condenação à morte. Bona vive lá na pobreza. Bona vive lá na lixo, na angústia, na humilhação. Bona vive lá riba de matanças, riba de sote, injúria. Bona raptado da bona facido. O que é bom mister? O que é mister, aliás? A os que é precisa de vos para ele? Ora, como trata povo suma lixo? Dia da osso precisa dele para bem legitimar documento que o próprio povo cacunce que é que está dentro dele. Ora, calguim bem tomou e triste comida. Tudo tapado, boca se bem que é que está bas. E falou bem comer. Desconfiar. Papia de que mandei que permite para deputados da nação ria terreno para conta voz que está na que documento que é na pedir para bobar vota. Que perigo que está lá. Papia que fala deputados que não vai. Papia que fala deputados que não vai. Papia de que comanda militares tudo ria na fazer campanha. Ela fala, ela engana o povo, bobim vota. Bobar vota sim. E não engana vos, porque é fronta. É por de resultado na boletim. É precisa só de imagem para mostrar à comunidade internacional. Para a comunidade internacional falar a imagem que ela quer me passa mundo para poder legalizar esse documento. E acabou voto que é precisa dele, porque voto que ela está já é ter já nascer papel que é fácil, que é publicado na boletim oficial, é ter já lá. É ter lá. É precisa só de boa imagem. Boa imagem é precisa dele. É precisa só de voz para filmar, para mostrar mundo, para falar, essa aí povo me votar. Povo, vos sinta na bocaça, nem lá. Acabou bem. Se acabou morrer com fome na bocaça, que dia sofre fome. Porque vou sofrer anos tudo. Marra barriga. Bebi água como filhos, comer com tango. Mas para boca de uma vez por todas de ditadura. Para boca de mundo de se socorro. E preciso para acabou sair para baixo. Nem cá dia domingo. Sinta na bocaça. Sinta na bocaça, povo. Sinta na bocaça. Para pera, quem que na bate rola forçosamente como a pavá volta. Que ela que existe.
boicote total, 100%. Você sinta na boca. A Bosco vota Fernando Dias da Costa, que deu resultados estrondosos, esmagadora, que o deles cartão vermelho fala fora. A Ossi só que está na Guiné para ver de que voto. Para ver de que voto que vou votar. Então se a Bos, tudo que vota para você sinta na casa. Então é para ver como é cana tem imagem para passar mundo. Para mundo, para falar, para enganar mundo, para bem pública, que esse resultado que tem que põe na boletim oficial. Então, vou sentar na boca. Vou comer com tango na boca. Com o filho, aquele dia. Para salvar a escola do meu filho. Para salvar o futuro, mas para salvar a liberdade de expressão. Para salvar a cabeça de miséria, de ditadura, de matança, de sequestro, de espancamento. É isso que eu vou fazer. Povo de Guiné-Bissau. E triste. E triste. Um númerozinho de gente. Um númerozinho de gente. Para o país, você põe nessa situação que é o país. Para via de interesses obscuros. Para via de dinheiros que é tomar boca comer. Boca bibi. Boca sibi nada. Então boca pode pagar para que boca sibi. Você sinta na boca. Você sinta na boca, povo. Você sinta na bocaças. Cada 15 sexta-feira, sábado, tudo quem pode comprar, quem não comprar. Vai comprar, vai bater nessa casa dia domingo para rua limpo, pus. Boicote total. Para boia tem militares saindo fazer campanha. Tem militares saindo entrar na banca. Para ver que permite para deputados que vão votar. Para vai na banca. Para vai encontro de povo para ir terreno. Para vai conta, boss. Buna vai votar que cuca se vide. Buna ba volta que coca kunsi. Buna ba volta que na põe bo gargante, empinha bo gargante para matança, para pobreza. Buna ba sina bo sentença de morte. Buna ba sina ba volta documento que na matou, que na destruiu. Como filho que não tem nem futuro para nada. Una ba sina, una ba. Para ba fazer que? Se a bobo vota para o presidencial, é que respeita a boa vontade. Gosi cabo na bimba vota, que ele se miste? Sinta na boca. Que militares que na ria ta banca, que toma na mão de si socope, eles conseguem como que na pagar. Porque é que respeita, eles que dá golpe, é que respeita a boa vontade. É que respeita a boa vontade, eles que dá golpe. Então, portanto, esse momento de nenhum dia, acabou ser deles. Eu não engano, boss. Mas, sinceramente. Mas naquela parte do mundo, com Constituição, está falando como se você votar, não, o cara batalha para o mundo. Esse calcular de gente que não tem diante. Burros que não tem diante, interesseiros, gente que pode conduzir o país, que tem interesse para conduzir o país para estabilidade, para paz duradoura, para o povo guineense paz, com sossego, com desenvolvimento que merece, vida, bem-estar, e que tem para o povo, é ter para ser cabeça. Eles que não entendem assim, eles que não yari. Ana fala bosta para votar, para sair para votar dia domingo. Teba Dulcineve, sinceramente, é gente tudo que boia, é ter vida feito. Ora que doença que na Guiné que está curando. Ora que doença que na Guiné que está curando, que não importa do hospital, nem ser filhos, nem ser netos, que se porta do hospital de Guiné-Bissau. Que ora que doença, avião que está apanhando. Para vir para a Europa. Se filhos que estão na escola de Estado, porque se bicam ali. Se não vai escolas privadas, vai escola portuguesa, vai que os mandeles para baixo de fora. Bona certa continua a ficar. Na mesmo que sabe, na mesma miséria. Bo filhos que nasceram nunca nada. Bo filhos que nasceram nunca nada. Está na coisa lá. Bo cartões de eleitor ali, alguém na contam de Carlos Nadi. Na contam como está na zona da Antulena distribuir cartão de eleitor. A boca tem bo cartão de eleitor. Como vota aquele na eleição passada. Que pus isso fora de presidência da república. Acabou seta de ninguém bo cartão. Ninguém acabou de bo cartão.
fica com o cartão para bom. Fica com o cartão, cabo bindi, bu cabeça. Cabo toma nenhum dinheiro. Que amanhã cedo veneno na bumão. Porque bu não toma dinheiro. Se bu tomar, bu fala bu deles, bu cartão. Bu sina, bu sentença de morte. Nunca, nem bu filho. Que tem liberdade na Guiné do Papia, nada. Alguém que mata a história. Essa é a Constituição. PAGC com luta. Que dá independência que povo. Cabral. Que se socorra respeita tudo na Constituição da República. Tudo na história de uma nação. Não tarda na conta, gente. Não tarda na conta, gente. Bobata marca direitos. Bobado vinha direitos de anos. Bobado vinha direitos. Tem linha eleição que não vai. Não tarda na conta, gente. Não fala, gente. Vou tomar cuidado. Porque se socorra escrever nova história. Mas ele que nasceu do líder. E me paga a história de PAGC. E me paga risca nome de Cabral. Com luta para Ticino, independência de Ticino. Então, ora, como me mata na história, automaticamente vou acabar com a nação guineense. E que Idrissa Diallo concordar que se socorre como para refundar Estado, refundar aquele Estado que não precisa dele. A nós não precisa de reforma profunda. Tanto no aparelho de Estado, suma nas próprias Forças Armadas. Não precisa de uma reforma profunda na Guiné-Bissau. Não precisa de reformas nas instituições. Não, porque não precisa dele. Não lei que tem nenhum problema. Gente comiste tomar para fazer o que me fazer na nossa terra. Gostem de tudo. É para criar de seres. Então, filho de Guiné-Bissau. Dia domingo, dia de sábado, sexta que sábado, sai bubafa se bu compra botene na bucasa. Dia domingo, nem parianta bu peba de bubaranda. Se botende não que cataboiago, botoma bacias, ronca, força, boca cataboiagos, tudo bo põe dentro. Bo sinta na boca, bo cozinha, bo contango, bo comer com bo filhos, bo salva bo cabeça, não salva no pátria, não salva no cabeça, não salva no liberdade, não salva no democracia. Porque é documento que acaba com a democracia na Guiné. É documento bem para acabar com o PRS. Acabar com o PAGC, partido que liberta a Guiné-Bissau. Acabar com todos os outros partidos políticos para firmar a anarquia na Guiné-Bissau. Aquilo que é bem para ele, esse documento que não engana povo, como bem-estar, nenhum bem-estar que está lá. Se aonde você tem liberdade, ou tem documento que tem, se você árabe votar documento, lá descansa. Descansa. Ora que você votar, você vem rastar no banco, você sinta. Terra de chur. De vos tudo na boca casa, você sinta terra de chur. Você sentença de morte. Aquilo que você não. Se o filho acaba a escola e que tem direito, dá primeiro não filhos que na escola, tá saindo para manifestação e tem sute que é cadado, rebenta no filhos rosto, quebra mão, fugia, faz em casa de quê? Que sai para reclamar, que com a Constituição falei, no governo, guintes que não governa o país tem direito, obrigação de dar no povo saúde, de garantir educação, garantir saúde, dar paz e dar desenvolvimento sustentável. Kusa caos no katene na terra. Kusa kuno katene, para ninguém ganau. Para ninguém ganau. Essa hora de ninguém vai contra ele. Se alguém está lá, nem governo, nem poder, e bom irmão, e bom amigo, e bom papel, e bom tio, e bom tia. Se falou para votar, é documento falando que não vai. Porque esse, nenhum benefício que tem para nós, este, se não sentença de morte, sem sinés e acabar. E acabar. Então, itiga hora. Povo de Guiné-Bissau, não cansa papia. É dias, todo dia domingo, para amanhã cedo. Tudo gente não entra na rede social. Não entra na rede social para chamar boa atenção. E dias, tudo não está nele. Não está nele. E se não me estiver no cara, vai trabalho. Se aquilo não custa, não outro custa, não sinta no cal. Mas é perigo que o Guiné-Bissau não entra nele, sim. Não cana permitir. Não lanta, não siquite no pano, não siquite no cansas. Não cana entrar nesse. Não cana cair na armadilha. Não cana cair. Depois partidos políticos, esse momento para sair para conta tudo comunidade internacional.
para denunciar, para mandar boletim oficial que é publicado é porcaria dessa Constituição de República, né? Para mandar todo organismos internacionais para denunciar que está na facido na Guiné-Bissau contra sentença contra uma nação, contra que não história, contra que não verdade, que o gente morre para ver. Não can permitir, não can permitir. Se for necessário, não ainda les, não vai tudo cálculo não pode vai. Minha Constituição cana firma, que cana cedo e na cedo minha Constituição cana firma e cana firma para ver vontade de nação guineense que lá tem que prevalecer, que o povo, que o não gente vai matar para não gente morre não, gente morre desde pindiquiti, gente morre lá com 3 de agosto tudo acabado cara. Com matemática e canto, filhos de Guiné-Bissau, quando reivindicava para melhor vida, melhor salário, enquanto estivadores na Porto. E que a nação, 500 anos na nossa terra, nos explorado, nos escravizado, nos irmãos vendidos, tomados como escravo. Que pátria que conquistado com garaça, que conquistado com bado, que pátria que conquistado com palmo, que ela conquistado com lágrimas. E conquistado com o sacrifício de uma nação. Não can permitir. Ele não firma já não. Lê. Que nascer, não ainda les. Nem coloca até dinheiro. Não pista, não embarca, não vai. Organismos internacionais. Escana firma. Povo guinense cana submetido à ditadura para ver ninguém miste. Não cana setas. Que bom miste. Não vai ter fim. Minha Constituição cana firma. Cana firma. Então, minha irmãos, na cabapane. Só Deus consegue. Deus noite minha cabeça quer dizer, epa, Deus. Ai, Senhor. Misericórdia. Para Deus ter pena de nós. Mas para cada quem fica na casa. Sinta na bocal. Dia domingo, nem riaba de bovaranda. A bocuca tene fugareiro, compra janambulenha botene. A bocuca tene como aqui esse nome, tene fugareiro, compra janambu carbão, botene. Compra bo arroz, compra bo celebre sonho, compra bo candia, bo site. Boa, que como na ba cozinha para bo filhos, com bo família. Sinta na bocaça. É que respeitar que voto como vai votar dia 23 de novembro com o Dr. Fernando Dias da Costa que dá a presidência da República. Automaticamente que dia nós eleger com maioria absoluta. Então se que lá que afirma e para ver como é de Celes, ninguém can sair para votar nem nada para cada quem sinta nessa casa. Cada quem rasta banco, o sinta na bocasa. Liga para cabalé. Não denuncias para a comunidade internacional. Não can sinta para não calar, para ver alguém que tem arma contra nós, mas não tem outra arma que não usa, que não fala, que é dedo como vai que ele é dedo. Sinceramente, na canção, é Constituição não denunciar. Escana firma não denuncias. Escana firma não ainda les. Não vai tudo canto que não pode vai. Não vai. É Constituição cana firma, não cana seta. Não cana seta. Uma Constituição de ditadura quer dizer a nós na diáspora nunca pode votar presidencial. Nunca pode um estrangeiro pode viver na Guiné para 6 anos e ter uma residência permanente e por candidatar à presidência da República. Quer dizer, nós nos sentenciado à morte, nós nos extinguido, nós história extinguido para firmar estrangeiros para tomar conta de terra. Essa maneira que faz. Que lá cana cedo, não nos denuncias. Partidos políticos vão ter um papel importante ali. É senhora de cada deputado da nação civil humana, vou tomar compromisso com o que povo que votou por ser deputado. Vou ganhar dinheiro, vou pagar o salário com mais salário mínimo para ver o povo confiar na boa. E chega a hora do põe pé na terreno. Diria,
para bai terreno, para bai papel com nação guinense. Dinte capo de bater falando, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, bom na medo, toca o país na batiga, no momento cabos próprios, extinção total de todo o poder político na Guiné-Bissau, todo partidos políticos, extinção, para firmar só ditadura, para firmar ditadura, para firmar alguém, o que tem metro e nós 55 km, Sandra tem, não 1,60 m para 1,63 m que tem, alguém que tem aquela, mas me se toma no país, para baixar jambaronel, para fazer que me se aquela cana sério, não ainda lesa, mas na cana firma. Gosto todo dia não está na direto. Dia domingo, para amanhã cedo, de 5 horas para amanhã, direto com sa. Tudo que pode escrever na página, tudo que pode ligar, o familiar liga, denuncia. Fala para o familiar que chega, nem de pai, nem cá. Cara, quem se está na casa? Não vota Fernando dia 23 de novembro. Semestre, Fernando com um poçado. Não está bem de ouvir referendo depois. Não per respeitando aqui que não vontade. Para Fernando um poçado. Depois não está bem de ouvir. Deputados para parlamento para nós exigir agora revisão da Constituição para revido, mas não revido de forma legal, com a história de nosso povo não mantido, gente não se respeitar, gente com lutar para os que país que assalta assim não faz que é nisso. Vou ficar direito. Feliz noite, nós estamos juntos. Tchau, tchau, beijo.